galera, professor Juarez aqui de novo para mais uma aula de geografia. A gente continua, né, com a nossa temática de continente asiático. Vamos falar um pouquinho sobre o meio ambiente, aproveitando, né, que nós falamos sobre indústria, aproveitando que nós falamos sobre agricultura na última aula, né, questões econômicas. O meio ambiente, né, desse espaço, ele acaba muito afetado, ele acaba tendo muitos problemas por conta das escolhas feitas pelos países, né, e por conta também deles se enquadrarem enquanto, ainda hoje, periferia do mundo. Embora a economia seja crescente, pulsante, eles não são países centrais, com exceção do Japão, né, que tem uma dinâmica econômica já estabelecida e consolidada há muito tempo. A gente não tem, né, outros países que sejam tão desenvolvidos socialmente, economicamente, quanto o Japão, tá? Vamos lá. Gente, a gente começa falando, obviamente, de um cenário de poluição atmosférica, de um cenário de problemas ambientais que a gente está mais habituado a ver, né? A poluição atmosférica é muito presente também aqui no Rio de Janeiro, aqui na nossa cidade, próximo à nossa escola. E por que isso acontece? Porque tem um fluxo de trânsito muito grande, existe muita urbanização, existem indústrias aqui próximo, então tudo isso contribui para uma poluição atmosférica muito maior, muito mais elevada, tá? A realidade da Ásia é a mesma, galera, beleza? A gente vai ter um conjunto de países que passam a se industrializar de modo tardio e passam a se industrializar de modo muito acelerado, tá? Lembra? Eu falei que as leis ambientais são mais frágeis. Para receber essas indústrias, eles não protegem tanto o meio ambiente, tá? E um dos grandes problemas que nós temos é uma grande concentração de indústrias sem uma grande preocupação ambiental, tá? É óbvio que vai dar ruim. Se você tem muita indústria, não tem uma preocupação ambiental, o aproveitamento desses recursos naturais vai ser muito intenso, vai ser muita pressão sobre os recursos naturais. As poluições, né, geradas por essas fábricas, elas vão chegar até as cidades. A gente vai ver uma cidade já. A gente vai ver como essas cidades elas acabam transformadas e acabam poluídas, tá beleza? A gente vai ver como os espaços eles vão se transformando. Por exemplo, olha aqui, galera. Aqui nós temos o índice de poluição atmosférica de cidades, né, diferentes aí pelo mundo, de acordo com o continente. Cara, olha lá, África. Pô, polui pra caramba, mas beleza. Olha lá, América, polui? Caraca, polui bem menos, porque tem, por exemplo, os Estados Unidos, que tem muitas leis ambientais, tem o Canadá, que tem muitas leis ambientais. Olha quando a gente vê o amarelinho, Europa. Caraca, a Europa polui pouquinho, meu irmão, como é que pode? Tá? Porque eles têm proteção, eles cuidam do ambiente agora, não cuidaram no passado, mas hoje em dia eles se preocupam em cuidar muito mais. Olha a Oceania, poluindo quase nada. Agora, quando nós pegamos as cidades dentro da Ásia, olha os dados, olha os índices de poluição desses espaços. Está em roxinho ali. Galera, são índices muito elevados comparados a outros lugares, principalmente dos países mais pobres da Ásia, tá? Os que são mais ricos economicamente, eles poluem, mas eles acabam poluindo numa esfera menor, tá? Países mais ricos, eles acabam se preocupando mais com a questão ambiental. Agora, países mais pobres, eles acabam poluindo muito mais, eles acabam não ligando para a questão ambiental. Eu já comentei isso em algumas aulas com vocês. Cara, vamos imaginar uma situação aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. A gente às vezes fica muito chateado quando alguém joga uma garrafinha do ônibus, sei lá, quando alguém joga o lixo no chão, quando alguém não se preocupa em descartar o lixo de modo adequado. Cara, mas vamos pensar, numa sociedade muito desigual que nós temos, tá? Muitas pessoas são muito pobres. As pessoas estão muito mais preocupadas em trabalhar, ganhar um dinheiro e comer e se alimentar do que propriamente com o meio ambiente. O meio ambiente, ele vem em 5º lugar, 6º lugar, 10º lugar. As pessoas estão preocupadas em morar, as pessoas estão preocupadas em pagar as contas, as pessoas estão preocupadas em comer, beleza? Então a preocupação ambiental ela acaba ficando num 2º, num 3º, num 4º plano, tá beleza? E isso vai gerando desgastes e problemas que não são só atmosféricos. Isso gera problema também no solo. Os solos são altamente poluídos em determinados lugares por conta da exploração. Por exemplo, nós podemos ter exploração de petróleo, ou então questões agrícolas com um agrotóxico, que vão poluir esse solo, que vão acabar com esse ecossistema que é o solo, matando lá toda a propriedade que esse solo vai ter de produção, de crescimento de vegetação e de dar frutos para um futuro, tá beleza? Nós temos também um outro problema que vem com a poluição da água. Galera, não é só a pesca predatória que é um problema, mas o descarte dos dejetos, ele também é um problema. Esse descarte vai ser muito prejudicial. Quando nós falamos sobre
o próprio esgoto, quando nós falamos sobre o lixo industrial, até mesmo as questões, né, da produção agrícola entrando nessa água e poluindo esses espaços. É por isso que não deixa de ser uma coisa comum, de vez em quando, a gente olhar para algumas cidades na Ásia, tá? Seja uma cidade na Índia, pode ser Nova Delhi, que é uma cidade muito grande, pode ser, por exemplo, Pequim, na China, pode ser próprio Hong Kong, né, que é um espaço muito urbanizado. Você acaba vendo, né, toda uma nuvem cinza, você acaba vendo todos os rios e todas as águas que tem por ali poluídas, você acaba vendo uma concentração populacional muito grande, tá? Gerando problemas que são muito intensos e que são muito vistos pela gente, tá? Galera, para vocês terem uma ideia, vocês não vão lembrar disso, obviamente, vocês eram muito novos, mas em 2008 nós tivemos a Olimpíada na China, tá? Que foi em Beijing, né, em Pequim. E eles tiveram, galera, que parar as produções industriais ou diminuir as produções industriais alguns meses antes da competição da Olimpíada, porque a poluição atmosférica era tão intensa que ia afetar o desempenho, né, o desenvolvimento dos atletas. Olha que loucura. Uma coisa muito doida que acontece lá é que a massa de poluição, que a gente chama de smog, ela é tão concentrada, ela é tão densa, que as pessoas não conseguem acompanhar, por exemplo, o pôr do sol. Elas precisam de um telão filmando o pôr do sol para poder ver esse pôr do sol. Olha que loucura. Então, vários lugares da Ásia retratam essa característica, eles vão possuir essa realidade, tá bom? Existem outros problemas? Existem. Existem problemas ambientais que não são da atualidade, como esse aqui. Olha só, o problema do Mar de Aral. Galera, o Mar de Aral, ele é um mar continental, tá? Ele ficava lá no Cazaquistão. E esse o mar continental, ele na verdade, era um lago, tá? Por quê? Ele era abastecido por 2 rios principais, tá? Não lembro o nome dos rios agora, mas isso aí não é tão relevante. 2 rios principais. E ele era considerável, uma massa de água considerável dentro daquele espaço ali na Ásia Central, tá beleza? O que acontece? No período da União Soviética, era retirada a água desses rios para poder irrigar algumas produções agrícolas, tá? Grandíssimas produções agrícolas. E essa irrigação, e um espaço que já é um pouco mais árido do que outros, tá? Fez com que esses rios começassem a perder volume. E esses rios começassem a secar ao longo do tempo. Galera, e o rio que abastecia, obviamente, o Mar de Aral. Os rios que abasteciam o Mar de Aral. Olha o que veio acontecendo ao longo do tempo, nas imagens A, B, C e D. O D é hoje, tá, galera? O A é o Mar de Aral lá nos anos 70, é o Mar de Aral antes dessa exploração desenfreada que foi feita no período da União Soviética, essa retirada de água para irrigação. E a gente mostra como outros fatores também vão ser problemáticos. Se você tira a água de um lugar que é árido e ele não consegue mais abastecer o espaço que ele abastecia, ele vai secando ao longo do tempo. Galera, toda uma população que vivia em volta, que dependia daquilo ali para pesca, para gerar uma renda, ela perdeu isso, tá? Então as cidades que estão em volta do Mar de Aral, elas foram abandonadas. Existem, por exemplo, barcos dentro do Mar de Aral que estão enterrados, tá? Você olha e parece um deserto. Tranquilo? Então esse também é um exemplo de problema ambiental gerado dentro desses espaços. Show de bola? Galera, por hoje é só, tá sossegado. Qualquer dúvida, problema, a gente vai tirar nossa aula ao vivo, tá bom? Beijo, até mais e a gente se vê. Tchau, tchau.